Olá, intervalo de aula começando aqui na TV Goiânia Band e edição inédita também no nosso canal do YouTube. E hoje você confere entrevista com o diretor do Colégio Princípios, professor Everton Guimarães. Eu acho que hoje eu tenho 46 anos e eu considero que eu tenho 46 anos de educação. Eu sempre fui muito envolvido no ambiente educacional. E também a cobertura da Feira Troca E, realizada na Faculdade Araguaia, um incentivo à cultura e à responsabilidade social. Bom, na verdade, a ideia surgiu da professora Juliana na matéria de assessoria de comunicação. Ela lançou o desafio para a gente fazer uma divulgação de marketing digital sobre a Feira Troca E, que ia acontecer aqui na faculdade. Aí a gente fez o marketing e foi tão bom assim que a gente realmente abraçou o projeto. E hoje tá tudo acontecendo. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Qual é o seu sonho? Dar vida às obras, criar espaços criativos, belos e funcionais, transformar sua cidade, construir riquezas sustentáveis e valorizar a vida e o meio ambiente. Para cada sonho, uma escolha. Quando você escolhe Faculdade Araguaia, faz toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Construa um futuro de sucesso. Faça arquitetura ou engenharia civil na Faculdade Araguaia e concretize muitos sonhos. Escolha entre os períodos matutino ou noturno. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia. Torne-se um professor de Educação Física em 3 anos e com apenas mais um ano você garante também a sua formação como bacharel em Educação Física. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O curso de Direito da Faculdade Araguaia é inovador e foi idealizado para promover o acesso à educação e graduar pessoas com autonomia para seguirem uma das carreiras jurídicas, entre as quais eu destaco para você a advocacia, a magistratura, a defensoria, a procuradoria e ainda a carreira de promotor e delegado de polícia, ou também para se tornar um pesquisador e promover o material científico necessário para o desenvolvimento e aprimoramento da justiça. O que contribui para a excelência do curso é o fato da Faculdade Araguaia ser uma instituição que possui valores e princípios voltados para a defesa da democracia, da ciência, da sociedade e do meio ambiente, estando em consonância com os elementos necessários para oferecer um curso de direito diferenciado e que inclua o estudante no universo jurídico e social. Muito bom dia. Nesse primeiro bloco, você acompanha a entrevista com o diretor do Colégio Princípios, professor Everton Guimarães, que recebeu homenagem ao Dia do Diretor Escolar na Câmara Municipal de Goiânia. Dentre os assuntos abordados, as mudanças na educação, as exigências na formação do cidadão e do profissional no século XXI, as novas diretrizes do ensino médio e o papel do diretor de escola. Acompanhe.
Olá, estou aqui com o professor Everton Júnior Guimarães, ele é diretor do Colégio Princípios. Recebeu homenagem na Câmara Municipal de Goiânia em novembro, no dia do diretor escolar. Muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Eu que agradeço, né? Para mim é uma honra estar aqui nesse programa, intervalo de aula, com você, Tati. Então, uma homenagem bastante merecida pela direção da escola e também um grande educador em Goiás há mais de 20 anos atuando, né, com a educação. O que representou essa homenagem para você? Essa homenagem foi um momento muito especial para mim. Eu venho de uma família de educadores, né? Meus pais são professores, meu pai, a minha mãe, e eu sempre quis ser professor, desde criança. Eu acho que hoje eu tenho 46 anos, e eu considero que eu tenho 46 anos de educação. Eu sempre fui muito envolvido no ambiente educacional. Mas há 25 anos, né, eu atuo, vamos dizer, profissionalmente, né? Primeiro como professor de matemática, muitos anos professor de cursinho. Depois eu tive o privilégio de integrar a grande equipe do Colégio Mega, fui um dos diretores do Colégio Mega, e há 10 anos, né, Deus me abençoou com esse projeto do Colégio Princípios, onde eu estou focado mais em educação infantil e ensino fundamental. Então, para mim, foi uma coroação de um projeto de vida, e eu me senti muito honrado, até porque o vereador que me homenageou, né, ele foi meu aluno também. Então, foi uma dupla realização. Uma emoção a mais. Com certeza. O senhor vem se dedicando à educação há mais de 20 anos, com o Colégio Princípios, com certeza há um diferencial nessa educação, né, pela experiência, né, que você traz. Conte pra gente as grandes mudanças, na sua opinião, que você percebe na educação. Eu vou colocar em geral, né, mas fique à vontade em falar em qualquer nível do ensino, que você vê ao longo desses últimos 20 anos. Eu acompanho a educação e a minha experiência ela é 100% na rede particular de ensino. Então, eu tenho pouca experiência na rede pública, apesar de eu acompanhar, eventualmente, alguma atividade na rede pública. Por exemplo, eu fui convidado, assim que o atual prefeito Iris Rezende ganhou a eleição, eu fui sondado para a Secretaria de Educação, para fazer um projeto para o CEMEIS, até apresentei um projeto para ele, e nisso eu conheci um pouco da realidade da rede pública aqui de Goiânia. Então, a gente vê que a educação pública e a educação particular tem um abismo enorme entre elas. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma boa educação, mas essa boa educação, infelizmente, ela acontece só desse lado da escola particular. Nós temos grandes escolas particulares no Brasil, a gente tem grandes resultados de alunos brasileiros, né? No Colégio Mega mesmo, que foi a escola que eu trabalhei por muitos anos, uma escola focada no ensino médio, nós tivemos alunos nossos, Humberto, por exemplo, um ex-aluno nosso, que ganhou a Olimpíada Goiana de Matemática, Brasileira de Matemática, Sul-Americana de Matemática e a Mundial de Matemática. Foi o melhor aluno do mundo, né? Brasileiro. No Colégio Princípios, recentemente agora, tive um aluno também, o Philip Kurt, que ganhou esses mesmos prêmios, só que de física, né? Ele ganhou a Olimpíada Brasileira de Física Sul-Americana e ganhou o Mundial, que é a YPT. Foi considerado o melhor aluno do mundo, ganhou bolsa para estudar em 9 universidades nos Estados Unidos. Então, eu percebo nesse ambiente educacional que eu vivenciei mais, uma grande qualidade no ensino. Talvez se a gente pudesse selecionar assim, um grupo aí de 50 escolas particulares no Brasil e a medição da educação para comparar com níveis internacionais não ficasse tão distante. Mas quando a gente vê no noticiário, quando a gente vê essa comparação, ela é feita com a rede pública. Então, eu percebo que a rede pública foi ficando muito longe dessa realidade do mercado. Mas eu vejo que nós temos muita coisa boa no Brasil e eu vejo um pouco de desorganização educacional. E falta também de parceria, né, entre o governo e o privado
para o progresso do todo, né? A gente também tem a educação muito distante do mercado de trabalho. Por exemplo, no Canadá, as universidades no Canadá, eu conheci uma universidade no Canadá, que dentro da universidade tem uma fábrica da Nissan. Então imagina, você está fazendo faculdade de engenharia, ali, mecânica, e já trabalhando na Nissan. Então no Brasil é muito distante, né, aquela teoria de sala de aula da prática. Na maioria das vezes o aluno se forma e quando ele vai para o mercado de trabalho, ele acaba usando no mercado de trabalho 5, 10% do que ele estudou. Então o que eu percebo é que não há um planejamento. O MEC, ele não tem uma sistematização do conhecimento, do que se precisa realmente aprender. Em relação à grade curricular, é claro, né? Eu estou falando de todos os ensinos, médio, fundamental. Você acha que o Brasil ele foca muito no ensino livresco, que não está muito atrelado à prática? Sim, com certeza. Uma das coisas que tem me animado ultimamente, né, é que no discurso, eu até tive acesso a um pequeno grupo dessa comissão de transição agora do novo governo, do Jair Bolsonaro, e eles estão com essa conversa, né, de livre mercado e de aproximar a educação mais do mercado, e que o próximo ministro da Educação vai ter esse papel, né, de aproximar o mercado da sala de aula. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Essas novas mudanças no ensino médio também são muito interessantes. Por exemplo, eu sou professor de matemática. Eu garanto para você, Tatiana, que 90% da matemática que você estudou durante a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, você não usa ela hoje. Então, você aprendeu ali trigonometria, logaritmo, números complexos, tantos e tantos conceitos complexos, para hoje você usar 5, 10% daquilo. Então, acho que a gente perde muito tempo em assuntos desnecessários e deixa de focar em outros assuntos importantes. Quais seriam os assuntos importantes? Os assuntos importantes, um seria esse, o mercado de trabalho, né? Eu gosto muito do modelo educacional americano, né? Porque o aluno, desde pequeno, ele já vai sendo direcionado para o que ele quer fazer. Ele vai tendo experiências ao longo da sua trajetória educacional que permite ele escolher no caminho dele. Eu fiz faculdade de engenharia. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu peguei a última fase que isso acontecia no Brasil. A gente prestava vestibular, não era para engenharia civil, ou elétrica, ou mecânica, a gente prestava vestibular para engenharia. E fazia 2 anos de engenharia. Ao longo daqueles 2 anos, eu decidia se eu queria fazer engenharia elétrica, ou civil, ou mecânica, ou naval, ou florestal, porque eu já estava tendo contato com aquilo. O aluno hoje ele tem 16 anos, está terminando o ensino médio e tem que escolher uma profissão que ele não tem a menor noção. Então, às vezes, ele escolhe assim, engenharia mecatrônica. Eu acho que ele pensa assim, isso deve ser bom demais, né? Mecatrônica. Mas ele não tem noção do que é aquilo. Então, falta isso, falta esse direcionamento para ele, né? No tempo certo, na hora certa. Eu percebo que essa é uma falha muito grande nossa. E é muito comum um aluno passar no vestibular, começar a fazer um curso superior e desistir ao longo do curso. Quantas pessoas você conhece que começou a fazer um curso superior e não terminou ele? E quantas pessoas você conhece que terminou o curso e hoje não atua na área que ele formou? É fácil levantar esses dados e perceber que nós estamos fazendo errado. Está errado, tem que ser refeito. Com certeza. E é complicado essa escolha tão jovem, né? Sim. E sem conhecimento, né? Como é que a gente escolhe algo que a gente não conhece? Uhum. Enfim. Inclusive, é uma pergunta, a próxima aqui dentro do meu roteiro, sobre escolha, né? Se um jovem tem essa insegurança na hora de escolher um curso, os pais também, quando vão escolher as escolas, né? Para as crianças, para os jovens, eles têm dificuldades. Há várias teorias, teóricos, metodologias diferentes, né? A gente chega para visitar as escolas e somos apresentados geralmente a elas. Se não formos da área de pedagogia, não entendemos nada, o que é sócio-interacionismo, o que é, né?
autonomia, construtivismo, enfim. Tradicional. A tradicional, e aí? O que escolher, né? Qual a sua orientação como educador? Eu acho que os pais têm um papel fundamental nessa fase. Porque, queira ou não, né, claro que ao longo da jornada da vida, alguns problemas podem surgir e os planos dos pais podem mudar. Mas, a princípio, o pai tem que pensar no que ele quer para o futuro do filho dele. Então, eu acho um pouco complicado quando o pai, por exemplo, coloca o filho numa escola canadense. Então, quer dizer, meu filho deve estudar no Canadá, né? Então, eu estou preparando um aluno ali para quando ele terminar o ensino básico, ele ir para o Canadá. Agora, se ele vai se preparando para um estudo canadense ou para um estudo suíço, né? Igual a gente pega muito o construtivismo, o socio-interacionismo, que foi algo que veio mais focado ali nessa região da Suíça, o modelo educacional superior deles é diferente. Então, eu acho que se eu começo a preparar, né, num determinado modelo, eu tenho que perceber se eu tenho condição de, no futuro, levar meu filho para aquele país ou para aquela região. Porque, às vezes, os pais colocam o filho numa escola, né, e essa escola, às vezes, vai só até o 5º ano, e depois ele sai dali e tem que cair numa outra realidade da escola tradicional, né, dos cursinhos preparatórios para o vestibular, daquela correria toda, de estudar 24 horas, daquela pressão toda, e o aluno não foi preparado para isso nessas escolas. Então, nós não temos muita conexão. Então, o pai ele tem que procurar uma escola, né, que o filho, quando criança, quando ele termina ali, já tem uma escola de ensino fundamental mais ou menos naquela filosofia, uma escola de ensino médio, a faculdade mais ou menos o que ele quer, senão ele se perde ao longo desse processo, né? Isso não é fácil, e a dica que eu dou para os pais é conversar com outros pais, né? Amigos. Na minha escola, normalmente, eu não faço publicidade do Colégio Princípios, né? A gente nunca fiz um outdoor do Colégio Princípios, um luminoso, nem nada. E nós temos 3 unidades do colégio, com quase 1000 alunos. E quem leva o aluno para a minha escola são os pais dos alunos que já estudam lá. Então, acho que conversar com os pais de quem já tem filho naquela escola, esse é um bom caminho. Outro, procurar escolas mais conhecidas, mais tradicionais na cidade, né? Escolas mais sólidas. É por aí, mas não é uma tarefa fácil, porque essas escolas, normalmente, elas não têm a continuidade, né? Tem escolas focadas só no ensino médio, escolas focadas só no ensino fundamental, só na educação infantil. É um desafio. Certo. Bom, há várias exigências para a educação nesse século XXI. Não são fáceis, né? Não está fácil para os jovens. Não. Acho que nunca foi, mas o século XXI ele é instável, né? Ele muda, as coisas mudam muito rápido. Quais são os maiores desafios, ao seu ver, para a educação do século XXI e qual seria o diferencial de uma escola para atender essas exigências desse mundo moderno? Eu, particularmente, eu acredito que uma escola que não for bilíngue, daqui 20 anos, ela não vai nem existir, né? Eu acho que o mundo se globalizou de tal forma, e o inglês é a língua mundial, né? Então, com certeza, uma das grandes mudanças e novidades é o ensino bilíngue. Então, é muito importante que os pais procurem uma escola assim. Uma escola também que os pais percebam que ela já tem projetos que aproximam os seus filhos do mercado. Por exemplo, como robótica, né? É uma grande tendência das escolas investirem muito em robótica, que a robótica incentiva o conhecimento matemático. E as 2 disciplinas básicas, né, é o português e a matemática. Então, se o aluno é bom em português, é bom em matemática, ele consegue ser bom em todas as outras disciplinas. Como nós estamos pensando num mundo globalizado, então eu colocaria a importância no português, no inglês e na matemática. Então, escolas que tenham projetos avançados nessa área vão se desenvolver muito. Recentemente, a gente teve um aluno aqui em Goiânia, né, se eu não me engano, do Colégio Marista, que construiu um aplicativo, e até o Google convidou, né, para apresentar esse projeto. Quer dizer, eu acho que é algo que chama muita atenção
das crianças. Nós temos um projeto de robótica no Colégio Princípios, em parceria com um grupo na Suíça, né? Então, acho legal, porque os alunos estão construindo uma parte do robô aqui, outros estão construindo a outra parte, e eles se comunicam em inglês para a gente participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, que nós ficamos em 2º lugar o ano passado. Então, acredito que esse tipo de atividade atrai muita criança hoje, né? Criança que já nasce pegando no celular, no tablet. Então, você trazer essa tecnologia de forma inteligente, interdisciplinar, né? Com a física, com a matemática, com o inglês, eu acredito que isso é muito positivo nos dias de hoje. Em relação ao bilinguismo, inclusive no Colégio Princípios há uma parceria muito interessante. Nós temos uma parceria com o CCBU, que é o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, que é algo também que eu considero muito importante, porque também, às vezes, muitas pessoas no Brasil conseguiram romper essa barreira do inglês, falam inglês muito, muito bem, mas não conseguiram encontrar um caminho para ele poder estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, para ele poder avançar nos estudos, né? Então, a parceria com o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos é um órgão ligado direto ao governo americano, que tem um departamento que chama Education SA, nos traz várias parcerias e formas de um aluno, por exemplo, até da escola pública, ganhar uma bolsa para estudar numa universidade americana. A Faculdade Araguaia agora também, né, com o projeto de internacionalização da faculdade, também está abrindo N portas para que esse aluno nosso aqui goiano tenha essa oportunidade de estudar fora do Brasil. Eu acho isso muito importante nos dias de hoje. Só para fechar, voltando à homenagem na Câmara Municipal recebida por você, no Dia do Diretor Escolar, quais as exigências para o diretor escolar nesse século XXI? As exigências são muito grandes. Eu acredito que o diretor ele é como um maestro numa escola, né? E os músicos ali da orquestra são os professores. Então, o diretor ele tem que conseguir entender esse projeto educacional. E muitas vezes os diretores eles são muito focados em questões administrativas e deixam muito a desejar no conhecimento pedagógico. E essas duas coisas elas não caminham numa escola separadamente. Então, o grande desafio para o diretor é que ele consiga, né, ser um bom gestor, mas ao mesmo tempo que ele entenda e possa contribuir de forma positiva na pedagogia da sua escola. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto, porque há muito conhecimento aí para passar para o público, para mim também, que aprendi muito nessa entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. E eu que agradeço, é uma honra para mim poder participar desse programa. Obrigado. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia. Torne-se um professor de Educação Física em 3 anos e com apenas mais um ano você garante também a sua formação como bacharel em Educação Física. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Macroscópica ou microscópica. Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br. Você está convocado a se tornar um agente transformador. Faça o curso de Pedagogia na Faculdade Araguaia e transforme o mundo através da educação. Escolha entre as modalidades presencial ou à distância. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo.
Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Descubra a sua natureza. Faça o curso de Engenharia Agronômica ou Engenharia Ambiental na Faculdade Araguaia, matutino ou noturno. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Qual é o seu sonho? Dar vida às obras, criar espaços criativos belos e funcionais, transformar sua cidade, construir riquezas sustentáveis e valorizar a vida e o meio ambiente. Para cada sonho, uma escolha. Quando você escolhe Faculdade Araguaia, faz toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No mês de novembro, a Faculdade Araguaia realizou a Feira Troca-E, um estímulo à valorização à cultura e à responsabilidade social. A cobertura do evento foi realizada pela aluna de jornalismo, Laila Alves. No dia 23 de novembro, aconteceu a Feira Troca-E. Os convidados trocaram DVDs, livros, gibis e disco de vinil entre si. A feira aconteceu das 18h30 às 22 horas na Faculdade Araguaia, Unidade Bueno. Bom, na verdade, a ideia surgiu da professora Juliana na matéria de assessoria de comunicação. Ela lançou o desafio para a gente fazer uma divulgação de marketing digital sobre a Feira Troca-E, que ia acontecer aqui na faculdade. Aí a gente fez o marketing e foi tão bom assim que a gente realmente abraçou o projeto. E hoje tá tudo acontecendo. E o intuito, a gente primeiro visa a cultura, porque a gente vê que hoje a sociedade ela necessita muito de cultura, principalmente de leitura. Então a gente fez essa feira, a gente organizou essa feira para estimular as pessoas a lerem, estimular as pessoas a procurarem por cultura, né? Então, a Feira Troca-E foi uma ideia minha e da professora Josiane, que é professora aqui dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda da Faculdade Araguaia. Durante a semana de planejamento, a gente estava pensando numa ideia, numa ação de responsabilidade social que envolvesse todos os alunos e também a comunidade. Então, a gente pensou numa feira de troca de livros, gibis, CDs, enfim, de qualquer produto cultural que poderia ser trocado. Então, essa ideia ela foi para a disciplina de assessoria de comunicação, que envolve os alunos de 5º e 6º período de jornalismo, publicidade e propaganda. Eles executaram toda a divulgação da feira e a produção da feira também. Então, é muito bacana a gente ver essa ideia, essa teoria que foi feita na sala de aula, se tornar realidade com essa adesão muito bacana da sociedade e dos alunos da Faculdade Araguaia. A gente está muito feliz com o resultado. Bom, para nós alunos, ele tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Como eu já disse, a gente abraçou o projeto e a gente falou assim, gente, vamos fazer virar e realmente está acontecendo. E acho que não só para nós alunos, mas para a sociedade em geral, para a sociedade goiana em geral. Eu acho que é muito importante eventos como esse, porque Goiânia acaba que está um pouco em falta de eventos de cultura, eventos culturais como esse. Então, acho que é só a primeira edição e provavelmente a gente vai organizar outras edições e com certeza vai ter muito sucesso. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do Intervalo de Aula, mas o nosso debate sobre educação não se encerra. Durante a semana, a gente continua também nas redes sociais e eu conto com você para difundir informações, conhecimentos. Então compartilhe e curta, se gostar, os nossos vídeos. Interaja conosco no nosso Face e no Instagram. Mande-nos um e-mail sugerindo pautas. Sábado que vem estamos de volta e eu conto com a sua audiência. Até lá!